A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, aqui que eu vos falo o presbítero Marcos Vinícius. E nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem uma palavra poderosa de cura, de mudança, de libertação e de salvação para a sua alma. Eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, que leia conosco 1 Coríntios, capítulo 6, verso 1 a 11, em nome de Jesus. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, não sois dignos de julgar as coisas pequenas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas que pertencem a esta vida. Então, se tiverdes negócio em juízo que pertence a esta vida, constituis como juízes deles os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o digo: não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a justiça, e fazei o dano, e isto aos próprios irmãos. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os mentirosos, nem os roubadores vão herdar o reino de Deus. E tais fostes algum de vós, mas fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo do nosso Deus. Meus irmãos, esse texto aqui, eu tive procurando uma palavra para levar para os irmãos hoje. E eu me deparei com esse texto aqui, meus irmãos, que Paulo, ele trata em diversos assuntos para a igreja dos irmãos de Coríntios. E eu confesso para os irmãos que quando eu oro a Deus, quando eu peço a Deus uma palavra, eu peço sempre a Deus algo que possa servir para os dias de hoje. Eu sempre peço a Deus uma palavra que possa prestar para os dias de hoje, porque a Bíblia, ela é completa, ela tem muitas coisas e nós temos que pregar, que ensinar, que falar o que é necessário, meus irmãos, sem perca de tempo, para que as pessoas, para que essa geração possa despertar e entender de fato qual é a vontade de Deus. Então, eu tenho pedido a Deus palavras, meus irmãos, que prestem para os dias de hoje, para o que a gente está vivendo e passando, e seja solução, e seja resposta, seja mudança ou salvação para a vida ou para a alma de alguém. Amém, meus irmãos? Então, vamos explorar esse texto aqui, de 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 a 11, para nós aprendermos e entendermos o que nós estamos passando hoje, vivendo hoje, e o que a gente pode mudar para se enquadrar nos padrões de Deus, da santidade de Deus, e fazer o que Ele quer antes que o tempo seja tarde. Contenda entre os irmãos. Meus irmãos, como você sabe, Paulo ele escreve diversas cartas em diversos lugares, para diversos lugares, para sempre ajudar e corrigir alguns costumes errados, corrigir alguns pensamentos errados, corrigir algumas opiniões de alguns irmãos
dentre alguns lugares. E Paulo, ele corrige, meus irmãos. Ele diversas vezes, ele corrige, ele mostra o que de fato é servir a Deus, o que de fato é a morte e a ressurreição, o que de fato é a salvação pela graça, você entende? Nas cartas paulinas ele mostra e ele fala, separando o que realmente é de Deus, o que realmente é da vontade de Deus. Porque aos irmãos que ele escreve para Corinto, Filemão, Tessalonicenses, em diversos lugares que ele escreveu, alguns tinham dúvidas, alguns não entendiam acerca de certas conversas, de certos assuntos específicos do reino de Deus. Então Paulo escreve para organizar, para botar ordem, meus irmãos, e dar solução e resposta aos irmãos de toda a parte da terra. E nos irmãos de Coríntios, meus irmãos, você pode perceber, tanto na primeira como na segunda carta de Coríntios, teve muitos problemas, meus irmãos. Paulo, ele repreende, Paulo exorta, Paulo fala, meus irmãos, de uma forma muitas das vezes áspera para o irmão de Coríntios, porque se você for ler a Bíblia, não tem como eu falar aqui, se você for ler a Bíblia, tanto 1 Coríntios como a 2 Coríntios, você vai ver que os irmãos estavam, meus irmãos, bagunçados. Os irmãos de 1 Coríntios, 2 Coríntios, quando Paulo escreve, eles estavam, meus irmãos, vivendo de uma forma bagunçada e achando que o Evangelho era aquilo que eles pensavam. Mas Paulo, ele escreve e mostra para os irmãos de Coríntios que a igreja do Senhor, que a igreja de Cristo, ela tem que ter ordem. Ela tem que ser organizada, ela tem que viver na santidade, na obediência e fazer de tudo para não escandalizar o Evangelho. E para isso, Paulo escreve a primeira carta aos irmãos de Coríntios, para colocar em ordem, colocar no lugar aquilo que estava bagunçado. Os irmãos estão entendendo? Então vamos para o texto para a gente entender o que estava acontecendo naquela época e o que a gente hoje pode trazer para a nossa vida e aprender, porque hoje o que eu vou falar está acontecendo também entre a minha vida, entre a sua vida, entre a minha igreja e a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Contenda entre os irmãos. Aqui já começa errado, porque naquela época tinha contenda entre os irmãos. E sobre a igreja de Cristo, a igreja real, santa, imaculada, não pode haver problema entre irmãos. A gente tem que evitar de ter problema, de brigas, discussões, pensamentos diferentes. Embora cada pessoa seja de uma forma, mas a gente tem que lutar para obedecer a palavra, para não haver contenda. Aí Paulo fala para os irmãos de Corinto: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Sabe o que Paulo está falando? Se algum de vocês, ó Coríntios, tem algum problema contra o seu irmão, contra a sua irmã, ousa algum de vocês ir adiante dos justos e não diante dos... ir adiante dos injustos e não adiante dos justos? Sabe por quê? Porque os irmãos de Coríntios, eles estavam levando as dificuldades, os problemas que aconteciam entre eles, entre os próprios irmãos da própria igreja, eles estavam levando o problema deles para os injustos, para pessoas que não eram da igreja, para pessoas que não viviam no padrão da santidade, para pessoas que não eram crentes. Aí Paulo fala: ousa algum de vocês ter algum problema entre vocês e não levar o problema de vocês entre injustos do que levar entre justos? Sabe por quê? Porque problema de igreja se resolve com a igreja, meus irmãos. É isso que Paulo estava falando. O problema que um irmão tem contra o outro deve resolver com o pastor, com o obreiro dentro da igreja.
E o que estava acontecendo naquela época é que tinha problemas entre irmãos de dentro da igreja e eles estavam levando o problema deles para pessoas que não eram de dentro da igreja. Você entende? Mas, irmão, qual é a diferença de levar o nosso problema para mim que sou crente, para a pessoa que está fora ou para a pessoa que está dentro? A diferença é que quem está fora não entende o mistério. Quem está fora não compreende o mistério, porque o mistério é espiritual. E como diz 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, o homem natural, quem não é crente, quem não é da igreja, não compreende as coisas do Espírito e não pode entendê-las, porque se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual? O que é espiritual o quê? O crente que aceitou a Jesus, que é batizado, que é novo convertido. O homem natural discerne bem todas as coisas, e dele de ninguém é discernido. Ou seja, problema de dentro da igreja tem que resolver dentro da igreja. Eu estou pregando para pessoas que estão me ouvindo que o problema que você tem, você está falando para sua família. O problema que você tem, você está falando para pessoas que não tem nada a ver com a igreja. Você está falando da sua dor para pessoas que estão no seu trabalho, mas que não é crente. Você está falando do seu problema para pessoas que você conhece que não é da igreja. E Paulo fala, algum de vocês tendo problema, por que vocês estão levando os seus problemas diante dos injustos e não diante dos santos? Problema de igreja se resolve com problema de igreja. Problema de casa, problema de família, resolve entre família. É mais ou menos assim. A gente tem que aprender, meus irmãos, que as coisas não funcionam assim de qualquer jeito. Temos que saber separar. Poxa, se o meu problema que eu tive hoje no trabalho é do trabalho, eu vou resolver dentro do trabalho, não vou resolver dentro da igreja. Você entende? O problema que eu tive hoje dentro da minha família, se é da minha família, eu vou resolver entre a minha família. Se é da igreja, se eu tive algum problema, alguma discussão, se teve algum problema dentro da igreja, eu vou chamar o pastor, eu vou chamar o líder, eu vou chamar o irmão e vou conversar com eles. Porque cada coisa se resolve com cada coisa. Você que está me ouvindo, você não vai resolver o seu problema levando o seu problema para dentro do seu trabalho. Você não vai solucionar o seu problema levando o seu problema para pessoas que não é crente, para pessoas que não são justas. Você vai trazer briga, você vai trazer discussão, você vai ouvir conselhos que vai te levar para a derrota, porque coisas de igreja se resolvem com coisas de igreja. Então aprenda a levar o problema de igreja, da igreja, para o pastor da igreja e não levar para dentro de casa, porque cada lugar se resolve o seu problema com cada lugar. Aí Paulo dá um exemplo no verso 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, que são os santos, não sois dignos de julgar as coisas pequenas? Sabe o que Paulo está falando? Paulo está dando um exemplo. Poxa, se vocês que são santos, os santos da igreja de Coríntios, vocês vão julgar o mundo e julgar os anjos, os anjos que se rebelaram contra Deus. Sabe por quê? Porque vai ter um dia, meus irmãos, para você que é santo, para você que é crente, que um dia, juntamente com Jesus, nós reunidos, os que perseverarmos, os que ficaram até o final, os que lutaram contra o pecado, os que não aceitaram o mundo, os que não se corromperam contra o pecado, com o pecado, nós unidos, meus irmãos, vamos se ajuntar para julgar as nações e os anjos. Aqueles que não aceitaram a Jesus, aqueles que não obedeceram a Jesus, aqueles que não acreditaram em Jesus e aqueles que se rebelaram contra Jesus, sendo humano ou sendo espiritual, os anjos. Vai ter um dia que unidos nós vamos julgar os anjos, meus irmãos, que se rebelaram contra Deus. E isso é coisa grande.
Isso é mistério grande. Aí Paulo fala, poxa, se vocês que são espirituais, os santos, vão julgar os anjos que se rebelaram contra Deus, vão julgar as nações que se rebelaram contra Deus, que é coisa grande, será que vocês não são dignos de resolver coisa pequena? Olha o que Paulo está falando, olha a gravidade do problema. Então, meus irmãos, a gente tem que ter ciência e noção de que nós temos um compromisso muito grande na nossa mão, meus irmãos. E que muitas das vezes a gente não está tendo discernimento e nem sabedoria para lidar com coisas pequenas, meus irmãos. A gente sabe que vai para o céu, nosso destino é o céu. A gente sabe que a nossa vida ela é eterna com Deus no céu. Mas os problemas de dentro da igreja a gente não está sabendo lidar. Os problemas pequenos de dentro da igreja a gente não está sabendo lidar, meus irmãos. Sabe? E era isso que Paulo estava falando para aquela igreja. Vocês vão viver coisas grandes, vocês vão passar coisas grandes, mas as pequenininhas, os problemas pequenos, vocês não estão dando conta. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo fala, o mundo vai ser julgado por vocês, e vocês não estão sabendo julgar as coisas pequenas, os problemas pequenos, meus irmãos. A gente tem que buscar a Deus e pedir sabedoria a Deus para a gente saber lidar com as coisas pequenas, meus irmãos. A gente perde tempo com coisa pequena, briga com coisa pequena. A gente discute com coisa pequena e a gente não sabe, não tem ciência que a gente vai fazer coisas grandes, meus irmãos. Que a gente vai julgar coisas grandes no tempo vindouro. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo fala mais uma vez, confirmando o que ele falou no verso 2. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas que pertencem a essa vida. Então, se tiverdes negócio em juízo perante que pertencem ou mais a esta vida, constituís como juízes deles, que são de menos estimas na igreja. Para vos envergonhar o digo, não há entre vós sábios, nem mesmo o que possa julgar entre seus irmãos. Para vos envergonhar, meus irmãos. Sabe, porque é uma vergonha. Uma igreja saber que vai ser arrebatada, uma igreja saber que vai morar no céu e não saber julgar os problemas que são dessa terra. Não saber separar os problemas que são dessa terra. Não ter sabedoria para fazer ou lidar com os problemas da terra. Somos pessoas espirituais, meus irmãos, que temos de tudo através da palavra de Deus para saber lidar, para saber falar, para saber separar, e nem com tudo que a gente tem, com a sabedoria, com a palavra, com Deus usando os seus recursos, a gente está sabendo lidar com os problemas. Você percebe a falta de sabedoria que a igreja está tendo? A igreja tem pregação, tem oração, tem poder, tem autoridade, mas não tem sabedoria para lidar com as coisas pequenas. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é uma vergonha para mim e para você. Se você é um tipo de crente que fala em língua, que tem dom, que prega, que ora, se você é um homem, uma mulher de Deus e não sabe julgar coisa pequena, não sabe solucionar o seu problema que é pequeno, é uma vergonha para você. É uma vergonha para mim. Por quê? Porque a gente tem de tudo, meus irmãos, para colocar cada problema em seu lugar. E se a gente não souber lidar com cada problema, é uma vergonha para a gente, meus irmãos. É uma vergonha para você. É diferente de uma pessoa que não tem nada e não tem recursos para solucionar. Mas uma igreja que tem poder, que tem palavra, que tem sabedoria, uma igreja que tem ensinamento da palavra de Deus, ela tem que saber julgar as coisas pequenas, os problemas pequenos dessa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo fala, para vos envergonhar eu digo, não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Será que não tem um que possa saber
reunir, fazer uma reunião para conversar, para dialogar, para resolver o problema. Paulo fala isso. Aí no verso 6 ele fala: mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto perante a infiéis. Paulo fala: será que não tem um sábio para saber julgar uma pessoa, meus irmãos? Será que não tem um dentro da igreja para saber reunir o problema e lidar com aquele problema? Em vez de pegar o problema e ir para o irmão da família, e ir para o parente, ir para casa, falar o seu problema para o mundo, para resolver. Isso é uma vergonha, meus irmãos. E isso é um alerta, porque se você é crente, você não pode falar o seu problema para quem está no mundo. Se você é crente, você não tem que expor o seu problema para quem está no mundo. Era isso que Paulo também estava mostrando. Que a igreja não resolve o problema com conversas e nem conselhos de pessoas que estão no mundo. Pessoas injustas e infiéis que não têm a Deus. O nosso problema a gente resolve dentro da igreja. Perguntando à igreja, conversando, tirando as nossas conclusões dentro da igreja e não levando para a nossa família e perguntando o que ela acha. Não levando para os nossos familiares e nem para as pessoas que estão fora da igreja. Porque não convém a Deus trabalhar dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você que está me ouvindo, você está levando o seu problema para alguém que não é da igreja, para com isso. Porque talvez seja por isso que o seu problema não seja solucionado. Você está buscando o recurso errado. Você está falando para gente errada. Você está pedindo opiniões de pessoas erradas. E se é contra a Bíblia, não tem jeito. Se é contra a Bíblia, não vai ter jeito. Porque o que é antibíblico não tem jeito. O que dá jeito é agir conforme a Bíblia. E o que Paulo está falando é que problema de igreja se resolve com gente e pessoas da igreja. Para ter solução, para ter resposta e tudo chegar no mútuo acordo, todo mundo no mesmo pensamento, para não ter briga. Porque geralmente tem briga quando você leva o problema para quem não é para levar. Geralmente tem briga, tem discussão quando você fala para gente que não é para falar, em vez de levar para a igreja, para um homem, para uma mulher de Deus, que vai agir com justiça e vai solucionar o problema. Aí Paulo fala mais uma vez indignado, na verdade, no verso 7, na verdade, já é realmente uma falta. Entre vós tendes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes o dano, antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano, sabe por quê? Porque Paulo está falando que tinha pessoas naquela época que preferia se justificar que está certo, ir para a gente do mundo, ir para a gente que não é da igreja, do que sofrer. Poxa, já que é assim, então amém. Deus sabe de tudo e Deus vai fazer tudo. Mas Paulo estava falando naquela época, porque tem pessoas que de qualquer maneira querem se justificar. Não, eu estou certo, não, eu estou certo. Aí o que faz? Vai querer se justificar como certo para pessoas erradas, em vez de sofrer o dano da injustiça. Tem pessoas que preferem se justificar que está certo do que sofrer injustiça. Você entende? É a mesma coisa do que pagar mal com mal. Não, eu estou certo. Não foi eu que errei, então eu vou fazer a mesma coisa. Não foi eu que pequei, não foi eu que errei, então eu vou fazer a mesma coisa. Ou seja, a pessoa prefere pagar o mal com o mal, falar o que aconteceu com ela para pessoas erradas, do que sofrer o dano. Sabe? É melhor muitas das vezes você sofrer calado, é melhor você ser perseguido calado. Estão se levantando, estão fazendo mal, mas sofre calado, sofre o dano agora. Ora a Deus, entrega nas mãos de Deus. Não vai querer falar para a gente da igreja o que passou com você. Não vai querer falar para pessoas que não estão na igreja o que passou com você. Sofre o dano, sofre calado, entrega nas mãos de Deus. Não fica querendo se justificar não, meu irmão. Não fica querendo se justificar não, minha irmã. Deus está vendo tudo. Deus sabe de tudo. Só ora a Deus. Não bate boca, não briga. Não queira se justificar perante as pessoas. Deus está vendo tudo. Sofre o dano.
que depois você vai ver Deus fazendo justiça pela sua vida. É isso que Paulo está falando. Vocês têm falta uns contra os outros, mas por que vocês não sofrem injustiça? É melhor sofrer injustiça do que fazer a injustiça achando que está certo. Era isso que Paulo estava falando. Não é porque eu estou certo, sabe, que eu vou ter que fazer injustiça, que eu vou querer falar mal, que eu tenho que falar mal, que eu tenho que pagar mal com mal, não. Porque aí eu já vou ter perdido a minha razão, aí eu vou perder minha razão, mesmo que eu esteja certo. Então é melhor sofrer o dano, é melhor ficar calado e deixar que Deus vai fazer justiça por nós. Mas vós fazei a injustiça e fazeis danos, e isso aos próprios irmãos. Tinha briga pelos próprios irmãos, com os próprios irmãos, sabe? A igreja ela tem que ser unida e ela está dividindo. A igreja, você pode perceber, eu vejo muito isso, meus irmãos, está tendo muita briga no meio da igreja. É um querendo ser melhor que o outro, é um querendo pregar melhor que o outro, é um querendo cantar melhor que o outro. É um querendo ser mais bonito do que o outro, é uma querendo ser mais bonita do que a outra, e vai todo mundo para o mesmo caixão, vai todo mundo morrer, vai todo mundo perecer, e se não se arrepender, vai todo mundo para o mesmo lugar, que é o inferno, sabe? Então, para que ficar brigando contra o irmão? Vamos ajudar o nosso irmão. Lembra que Salmo 133? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É contra a união que a igreja deve pelejar e lutar contra o inferno. É com união, meus irmãos, que a gente deve se juntar e lutar contra o diabo. Não é lutar contra a gente mesmo. Não é fazer briga contra a gente mesmo. Não é discutir contra a gente mesmo. O diabo que age na divisão, o diabo que age, meus irmãos, assim, a igreja só vai vencer unida. Enquanto tiver briga, ninguém vai vencer. Enquanto tiver divisão, dissensão, não vai haver vitória. E se não se arrepender, meus irmãos, não vai subir para o céu também. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos ajudar o irmão, vamos orar pelos irmãos e não vamos brigar, não vamos discutir nem querer ser melhor, meus irmãos. É isso que Paulo está falando. Vocês estão fazendo injustiça em vez de sofrer o dano da injustiça com os próprios irmãos. Aí Paulo fala no verso 8 e 9, no verso 9 e 10, quer dizer, uma série de pessoas que não vão subir para o céu. Não sabeis que uns injustos não vão herdar o reino de Deus? Quem é injusto? Quem faz injustiça. E aqui eu não vou aprofundar, porque eu não tenho tempo, estou no horário de almoço, para explicar cada coisa que Paulo está falando. Mas você que possui um pingo de raciocínio mental, você já vai saber o que eu estou falando. Não sabeis que uns injustos não vão herdar o reino de Deus? Quem faz justiça não vai para o céu. Não vos enganeis. Sabe por quê? Porque tem pessoas que acham que fazendo justiça vai para o céu. Aí Paulo fala, olha, não se engane. Por quê? Porque se ele falou não se engane, é porque tem pessoas que acham que fazendo injustiça vai para o céu. Mas está enganado. Se você que está me ouvindo está fazendo injustiça, se você não parar com a injustiça, você não vai para o céu. Você não vai subir para o reino de Deus. Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, você sabe que é idolatria, nem os adúlteros, quem fica com o homem com a mulher que não é dele, ou a mulher do homem que não é dela, nem os efeminados, homem que quer ser mulher, homem que quer mudar o costume, dizendo que é gay, dizendo que é travesti, dizendo que é sapatão. Se não se arrepender também, vai para o inferno, não vai subir para o reino de Deus. E hoje em dia, meus irmãos, você pode perceber que tá normal, é normal hoje em dia para o mundo. Eu não acho isso normal. Nem aqui, nem nunca eu vou achar isso normal. Lá em Gênesis fala que Deus fez o homem macho e a mulher fêmea, ou seja, só há 2 tipos de gênero. Efeminados aqui é homem que quer ser mulher,
efeminado. É homem que quer e acha que é mulher. Pode colocar seio, pode colocar silicone, pode colocar glúteos, pode retirar suas partes genitais, mas não vai continuar, não vai deixar de ser homem e não vai deixar de ser mulher. Isso aqui é um alerta, porque a gente não pode se conformar e não podemos aceitar, meus irmãos, que essas coisas que estão sendo mudadas hoje possam entrar dentro da igreja, e a gente não pode normalizar. Homem ainda é homem, mulher é mulher. Não vamos mudar os nossos costumes. Você que é homem, permanece homem. Você que é mulher, permanece mulher. Seja do jeito que Deus mandou você ser e do jeito que Deus te mandou você viver. Nem os efeminados, nem os sodomitas. Você lembra o que Sodoma fazia naquela época? Lá no Velho Testamento, o sodomita, a prática sodomita, as práticas sexuais, o que eles faziam naquela época. Ah, mas irmão, eu não sei. Você tem que ler a Bíblia para você saber e ver o que os sodomitas, o que Sodoma fazia naquela época. Para você saber que os sodomitas e nem os efeminados também, como a Bíblia fala, não vai subir para o céu, não vai herdar o reino de Deus. Nem os ladrões. Preciso nem explicar, né? Nem os avarentos. Quem são os avarentos? Quem fica prendendo a mão. Gasta dinheiro com carro, com casa, mas não dá para Deus. Não ajuda o próximo, não abençoa o próximo, mas fica prendendo. Não. Esse dinheiro aqui é meu, não vou dar para ninguém, não vou ajudar ninguém. Ninguém me ajudou, ninguém fez nada por mim, então não vou ajudar ninguém. É avarento. E se não se converter dessa avareza também, não vai subir para o céu. Temos que ter amor, se a gente pode, vamos ajudar. Não vamos prender a mão, não vamos fechar a mão, porque a prática da avareza não vai permitir um homem e nenhuma mulher também subir para o céu. Nem os bêbados e nem os mentirosos. Quem bebe cachaça, quem vive na prática do alcoolismo também não vai subir. Você que é beberrão, você que bebe cachaça, você tem que pedir a Deus para te libertar. Você tem que fazer campanha, você tem que orar, você tem que buscar muito a Deus para Deus te libertar, porque senão você também não vai subir para o reino de Deus. Nem os mentirosos, quem vive na prática da mentira. Quem vive na prática da mentira prefere falar mentira do que falar a verdade. Porque tem medo de perder os outros, tem medo de perder as pessoas, tem medo de perder posição. Então prefere falar mentira, prefere inventar mentira. Você que está nessa prática, para com isso, senão você também não vai subir para o reino de Deus. Seja um homem e uma mulher de ousadia, de autoridade, e fale a verdade, por mais que doa. Fale a verdade, por mais que você se entristeça. Fale a verdade, por mais que você fique sozinho. Mas fale a verdade. Nem os roubadores vão herdar o reino de Deus. E tais foste alguns de vós. Sabe o que Paulo está falando? Olha, vocês foram alguns assim. Vocês foram avarentos, mentirosos, efeminados, roubadores, injustos, adúlteros. Vocês foram assim. Aí Paulo fala: mas foste lavados, foste santificados, mas foste justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Sabe o que Paulo está falando? Olha, vocês viveram assim. A prática errada, os pensamentos errados, os costumes errados, a vida errada, vocês viveram assim. Mas agora que vocês estão em Cristo, vocês foram mudados. Agora não pode ser injusto, não pode ser roubador, não pode ser mentiroso, não pode ser adúltero, não pode ser avarento e não pode roubar nada de ninguém. Vocês foram lavados. E isso é um alerta, meus irmãos, porque você que está me ouvindo, se você aceitou a Jesus e é crente, você não pode mais viver nessa prática. Você tem que parar com isso. Sabe por que eu estou falando isso? Porque, meus irmãos, andar com Deus, o Evangelho, ele é mudança a cada dia, sabe? Você acha que eu não tenho que lutar contra a mentira, contra a avareza, contra a injustiça todo dia, não? Eu tenho que lutar contra isso todo dia, meus irmãos. Eu tenho que me esforçar e lembrar que se eu viver nessa prática e achar que não é nada, é normal,
Se eu viver nessa prática, eu não vou subir para o céu, sabe? Eu tenho que me santificar, eu tenho que pedir orientação a Deus. Senhor, me muda, Pai. Eu sou avarenta, eu sou pão duro, eu sou mão fechada, eu sou mentiroso, me liberta dessa prática. Muda a minha vida, porque eu não quero ir para o inferno, Senhor. Me dá força para rejeitar a minha prática, os meus desejos, porque eu quero ir para o céu. Louvado seja Deus. Então lute, porque Deus já te lavou e já te santificou. Não volte para a prática, porque Deus já mudou a sua vida e Ele não quer que você volte para trás.